Mais uma semana aqui do nosso curso de Libras. Bem-vindas, Beatriz, Rose, Tatiane e as demais que vão chegando aí, tá bom? Hoje eu vi que algumas meninas aí não estão muito bem, né, da saúde, desse grupo, da turma do intermediário. E eu também não estou muito bem, mas firme e forte. Muita cólica, né? Primeiro dia eu fico bem assim, disposta, né? Meu dia não rende muito. Mas mesmo assim, durante o dia eu não passei muito bem, mas à noite estou melhor. Não estou 100%, mas estou melhor. Eu faço de tudo para não deixar de estar lecionando, justamente para não acumular, né? Eu tento sempre só quando não tiver jeito mesmo para eu não entrar aqui ao vivo na segunda-feira, tá bom, meninas? Mas ao contrário, eu vou fazendo aí o possível, como diz aí, me arrastando, mas vamos lá. Mas é isso, tá bom? Então, as que não conseguirem entrar, aula gravada, né? Aí amanhã, no momento aí, no tempo que estiver tranquilo, acompanha aqui, que foi visto no encontro de hoje. Maravilha! Então vamos lá. Nosso último encontro, né? A gente estava falando sobre a quinta regrinha, né? Que amarra Libras, né? Que é a expressão facial, né? Ela é o divisor aí de águas, né? Nas nossas vidas, né? Porque ela que vai dar ali a entonação, né? Vai trazer ali a questão da sua expressão, o sentimento que você coloca ali, né? Não é só as mãos, né? O rosto faz parte, o corpo também sinaliza, né? Tudo faz parte aí do nosso, da Libras, né? Então, não somente os sinais. Muitas das vezes tem pessoas que acabam querendo fazer Libras mesmo para trabalhar a questão da timidez mesmo, porque a Libras é algo que você tem que estar exposto, né? Então, você acaba trabalhando isso em você. Ah, eu sou muito tímida, ah, eu não gosto que fique olhando pra mim. Nossa, eu fico com vergonha. A Libras não tem pra onde correr. Eles têm que te olhar, é visual, né? Não tem outro jeito. Então, pra quem tem problema com timidez, isso ajuda também, né? A lidar com o público, né? Aí, no caso, você vai estar no silêncio, né? Você não vai precisar falar, você tem que fazer sinais e trabalhar a expressão, né? Maravilha. Então, eu falei para vocês do admirar, né? O sinalzinho que fechamos no último encontro foi admirar, né? Admiração, né? Como que é a admiração em Libras? Isso, temos as variações, né? Sem trazer sinal. Como que você faz o olhar de admirada? Sem sinal. Nossa, tô admirada com você, hein, Tatiane? A gente faz essa expressão, ó. Olha, isso aí, hein? Uma admiração, né? Uma coisa positiva. Então, é só embutir sinal, né? A expressão você acabou de fazer e é só embutir o sinal. Então, admiração nós temos com o indicador aqui, né? Ou a mão espalmada, toca o nariz, ou médio, toca o nariz. Ou em 4 também, né? Também tem essas variações. E ó, tô admirada com você, hein? Então, você tem que trazer isso, né? Exemplo, né? Se você que vai trabalhar com surdo, né? Seja na escola, seja você informalmente mesmo, né? Conversando aqui ou dentro de um espaço, enfim. Você tem que trazer essa entonação, né? Porque para ouvintes nós já trazemos, né? Isso, que nem o seu filho ou o aluno da escolinha, né? Nossa, olha, tô admirada com você, hein? Exemplo, Fabiana, tô admirada com você, hein? Melhorou bastante a caligrafia. Vou contar pra mamãe. Ela vai ficar muito feliz. Isso aí você não incentivou a criança a continuar nesse ritmo, que esse é o caminho, que agrada, que é o certo? E o surdo? A questão que eu trouxe aqui, nossa, tô admirada, hein? Vou contar pra mamãe. Ela vai ficar muito feliz, se melhorou muito. E o surdo, se você não trouxer o sentimento, ele também merece ter essa entonação. Não tem na voz, mas tem aqui. Olha, ou, né, ó, do que falar.
Cadê o sentimento, né? Então a gente tem que trazer. Então, não deixa faltar isso na mão de vocês, no rosto, né? Ele também merece. Maravilha. Então você capricha aí. Então você tem que trazer isso também, tá bom, meninas? Então, não tem outra forma, né? Ah, eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que não consigo, né, estabelecer vínculo com ninguém. Mas em Libras, né, não dá, né? Não tem como. Você tem que desconstruir para trazer o sentimento à expressão, né? Que nem eu falei para vocês, tem pessoas que colocam a Libras, o aprendizado da Libras, como secundário, algo secundário. Por quê? Ah, não, eu faço Libras para melhorar mesmo a minha questão de timidez. Porque eu sei que a Libras, ela exige ali, né, o carão, né? Então, maravilha. Outro exemplo aqui que eu uso é a expressão afetiva. Como que é paquerar em Libras, meninas? Isso. Então, o sinal paquerar é a letra I, né, do alfabeto, e eu faço isso, ó. Ele faz esse movimento, ó. Por quê? É como se eu ficasse aqui, ó, piscando, piscando. Ele faz esse movimento dos olhos mesmo, que pisca, ó, tá paquerando, hein? Paquerando, ó. Olhinho piscando, né? Então é esse o olhar que traz esse sinal. Então, para você não precisar ter que ficar piscando, você faz com o dedo, pisca com o dedo, tá? Maravilha. Então é paquerar. E qual é a expressão que você tem que trazer de paquera? Ó, querendo, né? Então é isso. Então você tem que trazer essa expressão, né? Mas você acaba colocando o seu corpo, ó. Ó, você acaba até colocando o corpo, ó, junto, né? Com o sinal, né? Então, temos variações do sinal de paquerar. Tem esse paquerar, tem esse paquerar, ó, tá vendo? Tá paquerando, né? Ó, também é paquerar, são as variações, tá? A troca de olhar. E o outro paquerar é esse aqui, ó. É o famoso tá no papo, tá? Também é paquera, tá, gente? São variações. Isso mesmo. Então, essa é a ideia. Apresentei 3 sinais de paquerar, trazendo expressão. Outro sinal aqui que você tem que trazer expressão. Qual que é o sinal de difícil? Difícil. Isso, as demais sim. Vai, Beatriz. Isso aí. Então, esse é o sinal de difícil, né? O X aqui, ó. E o sinal de difícil, você tem que trazer, né? Como que eu vou fazer? Ah, Libras, ó. Libras, ó, guardar aqui, ó, na cabeça, ó, vai ser difícil, ó, difícil, né? Um exemplo aqui, né? Então, indicador, ó. E esse dedo eu fazendo aqui, qual é o movimento? Olha lá, olha que eu trouxe aqui para lembrar, resgatar aqui lá do nosso curso de... Olha lá, a Tatiane já tá folheando aí, voltando a folhinha. Qual é o movimento, meninas? Me fez recordar os tipos de movimento. Não vai me falar que é minhoquinha passando na testa que não tem na gramática da Libras. Que movimento é esse nas regrinhas do movimento lá? Os tipos de movimento. Pode falar quem souber. Vamos ver se sai certo aí. Fala o nome. Sinuoso? Todo mundo concorda com ela? A Rose concorda. E a Beatriz? Todo mundo concordou com a Tatiane? Colou? Você acha que você colou? Você acha que vocês colaram certo?
escolaram aí, ó. Na cara mesmo. Então, o sinal de difícil, ele não é sinuoso, meninas. Não é sinuoso. Ele é um sinal, movimento angular. Angular. Tá? Angular, não é sinuoso. Sinuoso que eu dei exemplo para vocês, qual que é o sinal de caminho? Caminho é um sinal sinuoso, ó, é um movimento sinuoso. O difícil, ele vai como o zigue-zague no informal, né? Ó, ele vai isso, ó. Então, ele é movimento angular. Realmente é difícil a gente lembrar esses nomes, né? Angular e sinuoso, você pensa que já são os nomes que a gente não está acostumado a falar, né? Angular e sinuoso. Então, para você não esquecer que o angular, ele parece o zigue-zague mesmo, que nem o sinal de raio. Ó, raio, raio, tá? Ele faz o movimento angular, raio, que é o zigue-zague que a gente fala. Já o sinuoso, esse aqui é eletricidade. Eletricidade. Raio é esse. Então, ele é um movimento angular. E o sinuoso? O sinuoso você pode pensar no caminho. A cobra, ela anda, né, como sinuoso, tá? Então, tenta lembrar disso para você não esquecer. Então, continuando aqui. É uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Ah, Libras é muito difícil, ó, eu tô ferrado, aquela expressão que usam, né? Como que eu vou fazer na mão? Libras, ó, é difícil, ó, tô ferrado, ó. Esse é sinal, ó, esse é o sinal de bate aqui só, me dei mal, me ferrei, tá? É isso, esse é sinal, é um sinal, tá, gente? Então, você tem expressão, qual a expressão que eu tenho? Um exemplo, né? Você pode fazer aquela expressão assim, ó, aquela boca assim de putz, esqueci. Se eu falar para você, oh, você lembra, o Beatriz, daquelas, esqueci. A boca que você vai fazer, não é mais ou menos essa boca? Nossa, Então, tudo que é negativo, você tem que trazer essa boca, tá? Você usa essa boca, então você faz, ó, difícil. Outra situação, como que você faz sinal de preocupação? Que boca que você tem que trazer para preocupado? É gostoso ficar preocupado? É essa boca que você tem que fazer. Nossa, ó, preocupada. É essa boca, tá bom? Então, tudo que é negativo você tem que fazer essa boca, tá? É expressivo. Exemplo, quando eu falo do muito difícil, né? Exemplo. Lembra que já falei para vocês o sinal de muito. Como que é muito em libras? Muito, né? Muito. Esse é o sinal de muito. O muito, eu falei já para vocês, mas é bom falar de novo e vocês anotam, não esqueçam. Quando é algo o lado afetivo, esse muito ele está em desuso. Não uso esse muito. O que eu venho trazendo? Trocando o sinal, eu tenho ele, o sinal ele vai ser intensificado, né? Então, quando eu falo que eu faço que eu tô muito feliz, eu vou fazendo a intensidade no rosto. É que nem aqui um exemplo que a gente estava falando do sinal de difícil. É raiz quadrada de 59. Ah, raiz quadrada de 595. Ó, é muito difícil. Então você exagera aí, ó. Difícil, hein? Então, quanto mais intenso,
você vai trazendo na sua expressão. Então, esse muito é quantitativo que você usa. Quantitativo. Muito não é trabalhado na questão de sentimentos, né? Faz o sinal de trabalhar aí na mão de vocês. E trabalhar demais, como ficaria? Virou muito? Virou muito? Então, quando tiver numa frase, hoje eu trabalhei muito, o que você vai trazer? Ó, você vai intensificar, porque eu trabalhei demais hoje, ó. Exagera, tá? Maravilha. Continuando. Gente, as expressões faciais gramaticais, o que seria gramatical? Na escola, né, quando a gente faz uma redação, na aula de redação, né, você não tem que trazer você não tem que trazer no texto, na redação, os pontos interrogativo, exclamativo, né? Quando eu faço uma redação, se está tratando de português, o professor não cobra? Cadê o ponto de exclamação? Cadê o ponto de interrogação? Cadê o ponto final? E na Libras, aonde vai esses pontos? Exclamação, ponto final, né? Ponto final não dá, tem que estar onde? Na expressão, tá? Então vamos trazer aqui, ó. Vamos trazer aqui dentro de uma frase para a gente trabalhar esses pontos, né? Essas interrogações aí, essas expressões. Então vamos lá, vocês façam na mão de vocês. Olha, ligando aqui, nem sei quem é, mas só Jesus. Então vai, põe na mão de vocês. Eu gosto de feijão. Como que fica? Só faça esses sinais. Eu gosto de feijão. Isso aí. Eu gosto de feijão. Beleza. A gente tá falando que a gente vai trabalhar o quê? Então, os pontos, né, que eu falei para vocês. Então, eu gosto de feijão. Então, vamos aprender aqui o verbo não gostar. Como que é que eu gosto? Gosto sim. E não gosto? Ai, não gosto. Tá, vamos lá. Gosto. Ó, não gosto. Não gosto. Não gosto, tá? Beleza. Então você tira. Quando eu gosto, eu circulo. E quando eu não gosto, eu nem circulo, eu já tiro. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Então, voltando à frase. Eu gosto de feijão com uma expressão afirmativa. No rosto, né? Lembrando que a gente não trabalha com os pontos. Faça aí. Eu gosto de feijão na afirmativa. Vai lá. Eu gosto de feijão com a expressão neutra. Aqui, o Beatriz. Isso, tá? Tem estado que eles fazem com esse também indicador, mas eu uso com o mínimo, tá? E não deixa assim, fecha tudo. Tá, neutra. Então, eu gosto de feijão com a expressão neutra. Neutra. E só trabalhando os pontos. Continuando aqui. Na exclamativa, eu gosto de feijão. Na exclamativa. Lembrando que a exclamativa tem que ser mais intensa que a afirmativa. Porque a exclamativa é aquele olhar, ó, né? Então, olha a entonação, ó.
eu vou falar na voz. Eu vou falar na voz, na entonação da minha voz, você vai trazer aí na mão de vocês e no rosto. Eu gosto de feijão. Eu gosto de feijão. Eu gosto de feijão? Eu não gosto de feijão. Percebeu que a gente trabalhou as mesmas coisas, só que as frases me mostrou situações diferentes, de acordo com a sentença ali que você quer usar. Então é o quê? É expressão, né? Então, fechamos as regrinhas aqui. Vamos aqui para 5.1, né? Que é a expressão corporal. Então, vamos lá. Então, a primeira, configuração de mão. A segunda, ponto de articulação. A terceira, movimento. 4.1, direção. 4.2, orientação. 5.1, expressão facial. 5.2, expressão corporal, tá? Só que nós temos 5 tipos de expressão corporal. Vocês podem anotar aí no caderno de vocês, 5 tipos de expressão corporal. Porque é expressão facial barra corporal, correto? E temos 5, vou pontuar 5 aqui para vocês. Gente, muitos cursos que vocês venham fazer, ou estão fazendo, ou já fizeram, ou venham a fazer, eles não passam essas questões aqui que eu estou passando para vocês. São poucos que têm conhecimento, tá? Maravilha. Então, vamos lá. Então, vamos anotar aí. Expressão corporal, nós temos 5 situações. Expressão corporal neutra. Expressão corporal esquivando. Olha que curioso, a internet aqui, ela caiu de um aparelho e do outro não, vai entender. Deixa eu reconectar aqui. Voltou. Esquivando, né? Tá. Expressão corporal solta. Expressão corporal para frente. E expressão corporal retraído. Retraído, retraída, tá? Agora vamos explicar, agora vamos na prática, né? Maravilha. A primeira, qual que foi que eu falei aí? Neutra, né? Isso. Então, o que seria uma expressão corporal neutra? É quando o seu corpo não tem movimento nenhum, né? Como que é o sinal? Como que é o sinal, o verbo aprender em Libras? Tem expressão corporal para fazer o sinal de aprender? Não, né? Ela é neutra. Aprender. Aprender. Expressão neutra.
tá? Não usa o corpo. Outro exemplo aqui, água. O sinal de água. O corpo tem movimento para fazer o sinal de água? Não. Vamos lá. Passando por todas para a gente entender na prática. Qual a segunda que eu pontuei aí? Esquivando. Maravilha. Esquivando. O esquivando, isso mesmo. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai esquivar, tá? Um exemplo. Como que é o sinal de paquerar? Acabamos de ver atrás aqui no nosso estudo. Eu esquivo. Eu dou uma esquivada. Ou eu dou uma esquivada para fazer o sinal de paquerar. Eu esquivo, tá? Outro sinal que você esquiva. Qual que é o sinal de medo? Não, vamos melhorar, Beatriz. Médio com polegar. Medo. É isso. Esse é o sinal de medo. E você faz isso, ó. Quando eu tô com medo, eu esquivo porque eu quero aquilo longe de mim, porque me causa medo, né? Então eu esquivo. Medo. Eu quero ficar distante. Medo. Eu esquivei. Ficou claro? Então, muitos sinais vocês vão ver que esquiva. Próximo movimento aí, qual que é que eu falei? Próxima expressão. Solto. Isso. Solto. Expressão corporal solta. É quando eu faço isso mesmo. Relaxo. Soltei o corpo. Vamos lá. Qual que é o sinal de preguiça? Nossa, tô com uma preguiça hoje. Não, preguiça. Esqueceu? Quem mais? Ninguém? Lembra? Não, esse é cansaço. Não. Vai lá. Mão configurada. Isso, mão configurada em letra I. E ó. Isso é preguiça, eu não soltei o corpo. Porque quando eu tô com preguiça. Ó, nossa, que preguiça. Eu tô falando agora na expressão corpo solto. E agora cabe também para esse sinal que vocês fizeram confundindo com preguiça. Cansaço. Como que é cansaço? Cansaço, eu pego essa garra e encosto ela no meu corpo e desço. Nossa, cansada. E não fecha, só desce. Cansaço. Cansado. Corpo solto, né? Então, é isso, ó. Você tem que tocar e desce, tá bom? Corpo solto, é uma regra. Qual é a outra regra que eu coloquei aí? Para frente? Maravilha. Vai lá. Qual que é o sinal de coragem? Coragem. Isso, ó. É essa configuração de mão. E eu faço isso aqui, ó. Polegar tocando aqui. E ele sai, ó. Eu falei corpo para frente. Não é para frente a próxima regra? Coragem, mulher. Eu cresci esse corpo, porque eu tô te impulsionando para você, ó. Vai, seja corajosa. Ou outra situação, qual que é o sinal de esforço? Esforça, mulher, esforça. Esforçar, como que é esforçar? Esforço. Isso, ó, duas mãos em S. E, ó, esforça. Esforça que aprende. Então, eu cresci esse corpo, eu tô te impulsionando. Esforça. Coragem. Cresci esse corpo. Olha que legal, tá vendo? Então, eu impulsionei, né? Ó, exemplo. Nossa, né? Nossa, você tá com medo de aprender Libras? Coragem, esforça, tá vendo? Eu usei aqui os movimentos para vocês verem aqui na prática. Então, você vai. Qual outra regrinha que eu falei?
Retraído? Retraído? Retraído, maravilha. Qual que é o sinal de vergonha? Vergonha, timidez. Ó, vergonha. Quando eu tô com vergonha, eu tenho vontade de fazer o quê? Igual falar avestruz, enfiar a cabeça dentro do buraco e me esconder. Eu vou fazer aqui, ó, retrair. Ai, que vergonha. Que vergonha. Ou a intensidade, faço com os dois até. Nossa, vergonha. Você, ó, você quer se fechar dentro de você, porque você tá com vergonha. Então, retrair esse ombro, né? Outro exemplo aqui, qual que é o sinal de frio? Quando eu estou com frio, o que eu faço? Eu retraí também. Nossa, que frio. Frio, frio. Retrair esse ombro. Isso também não é corpo? É a quinta regrinha, expressão corporal. Tá frio mesmo, né? Gente, ficou claro na mente de vocês? Passei todas as regras para vocês. Desenhei as 5 regras da língua brasileira de sinais. Nós não voltaremos mais nesse estudo, tá bom? É treino e anotação e praticar, tá? A partir da próxima semana é prática o tempo todo, beleza? Não falo mais sobre esse assunto. Quem quiser, assista 50 vezes esse vídeo, mas não vamos voltar mais nesse assunto, porque temos conteúdos aí para continuar. Maravilha. Alguma dúvida, meninas? Quer perguntar alguma coisa dentro dessa questão? Tranquilo? Maravilha. Então vai. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então, vimos aqui mão configurada em letra F aí na mão de vocês. Eu falei F? Balança ele. F, eu falei F. F, Beatriz. Balança ele. Faz a boca de putz, esqueci. Que sinal é esse? Que sinal é esse? Não. Faculdade você faz expressão, essa boca de putz, esqueci? Tudo que é negativo eu falei que você faz essa boca. Fala, Tatiane. Fala, Rose. Não é dor? Isso, sinal de dor. Sinal de dor. Letra F, balança e com essa boca de putz, esqueci. Sinal de dor, gente. Dor na Libras, tá? Maravilha. Tá? Por quê? Por que em F? Porque toda dor é o quê? Vamos pensar aqui, forte, né? Isso mesmo. Então, ó, tá? Não é por isso, mas vamos imaginar. Podem fechar o áudio. Agora em T. Agora em T. Agora em T, Beatriz. Isso. Em T. Balança ele. Só balança. Isso. O que virou aí? Tá. De novo, mão em F. Balança o F. F agora, de novo. Voltou o F, Beatriz. Seu sinal de dor. Com a expressão. E em T, balança o T. Do mesmo jeito. Com a boca de putz, esqueci. Vocês, meninas, acham que o surdo vai perceber essa pequena mudança de polegar na hora da sua sinalização? Vocês acham? A Rose falou que sim, a Beatriz falou que passa, que nem percebe, e a Tatiane? A Tatiane falou que sim. Porque é muito próximo, né?
É lógico que não, Beatriz. Ele vai perceber. Meninas, é campo visual totalmente. Esquece som, esquece. Ele vai perceber que você trocou o F por T. E balança esse T. Balança esse T. Sabe o que virou aí? Tarado. Tarado. A dor virou tarado só. Ah, ele não vai perceber se eu balançar o FT. Percebe. Ele é visual. Ele vai enxergar isso. Olha isso. Então, por mais que é próximo, é mínima mudança, mas ele vai perceber, porque ele lê suas mãos. É que nem no português. Se eu trocar, se eu colocar o final aqui nos pontilhados, ACA, começando, se eu colocar a letra V, vira vaca. Se eu colocar a letra F, vira faca. Vai mudar no português. Na Libras, também, tá? Se você não consegue enxergar na vida do surdo, enxerga no português, então. Se você trocar uma letra, vai mudar toda a palavra. Da vaca virou faca, entendeu? Absurdamente a mudança. Então, mudou a letra, mudou o significado, né? Então, você tem que ficar atento, né? Continuando, né? Você vai mudar, você vai mudar. Então, você tem que ter esse olhar, tá? Então, não seria só troca de letra, né? Exemplo, né? É a mesma coisa no português mesmo, né? Não coloca assim aquelas palavras e o professor põe pontilhado. Que letra que encaixa aqui, né? Exemplo, B-O, deixa espaço, põe T-A. Ali você põe, fica. Você pode colocar qualquer coisa ali, vai virar várias coisas, né? Então, muda mesmo, né? Então, acrescentando, tirando, vai mudar o quê? O significado. Então, gente, não faça de qualquer jeito. Mesmo você achando que o seu tá mais próximo do correto, por quê? Os ouvintes aceitam palavras erradas? Surdo também, eles são exigentes, eles não gostam de sinalização de qualquer jeito, tá? Então, mão configurada em letra O. E abre. Unidos aqui, abre. Ficou claro? Ficou claro? Entendeu? Entenderam? Isso aí. Maravilha. Então, continuando aqui, meninas. O batismo, o que seria? O que é o batismo? O que é o batismo? Gente, tudo que nos norteia tem um sinal, correto? Pessoas também têm sinal. Para quê? Para evitar de ficar soletrando letrinha por letrinha, né? Então, cada um dentro da comunidade surda tem um sinal também, que é o batismo, tá? E como ele vai olhar isso em você? Ou uma característica física ou emocional mesmo, né? Ou você tem cabelo comprido, ou você tem cabelo cacheado, ou óculos, nem óculos sempre é uma regra, mas também, tá? Ah, você usa sempre óculos? Ah, não, uso de vez em quando. Então, é tudo visual, tá? Então, a hora de escolher o sinal, quem escolhe quem? É um surdo, né? E geralmente é bom se ele for fluente, usuário da língua, né? Então, você vai pedir para ele escolher um sinal para você, tá? Então, ele vai ver uma característica sua, tá? Ou ele pode ver a questão do emocional, ele pode perceber que você é uma pessoa estourada, uma pessoa muito fechada, tá? Mas ele vai conseguir perceber isso se ele tiver um vínculo com você, né? Maravilha. Então, todo mundo aqui tem sinal? A Tatiane não tem sinal? Depois eu vou pedir para uma amiga surda te dar um sinal, Tatiane, tá? Maravilha. Então,
o sinal é um batismo. E quem dá esse sinal? É o surdo, o próprio surdo, tá? Então, tem ouvintes que discorda de ser só surdo que dá sinal. Tem ouvintes que acham que o intérprete de Libras ou alguém que tem conhecimento da língua tá apto para também te dar um sinal. Eu discordo, porque a língua do surdo, eu acho que tem mais autonomia ele me dá um sinal, né? Eu acho muito mais interessante. Então, vimos aqui, né? Continuando. Depois eu vejo, tá, ô Tatiane? E eu vejo até com as demais quem não tem, vou perguntar lá no grupo, para depois eu pedir para ela dar sinal para vocês. Então, aqui, curiosidade, né? Libras, língua ou linguagem, né? Sabemos que é uma língua, né? A Libras é alfabeto manual ou gesto, né? Então, Libras é sinal, já diz, né? Então, você tem que ver os detalhes. Surdo-mudo existe? Tem surdo-mudo, mas é raro. É raro, né? Mas a maioria são surdos. Existe surdo-cego? Sim. Autista? Surdo-autista? Existe deficiente intelectual surdo? Sim. Existe uma pessoa que pode ser surda e muda? Sim. Então, sabemos que tem pessoas, né? A mudez, ela é uma patologia. Por mais que você tenha as cordas vocais, você tem ausência do som, então tem mudo, tá? Falando de mudez, é uma patologia. Então, a surdez também é. Só que você pode ver que tem pessoas que são surdo e mudo, mas eu não posso generalizar essa ideologia que todo surdo é mudo, né? Então, por que que surdo não gosta de ser chamado de surdo mudo? Por quê? Porque eles emitem som. Você pode ver surdo e vai falar pá, pá, pá. Eles não conseguem formar palavras da forma correta, mas eles emitem som, né? Então, eles não são mudo. Então, surdo não é mudo porque ele fala, ele tem voz, tá? E eles falam com o quê? Com as mãos, né? Então, eles não aceitam. Pode falar, Rose. Ah, sim, isso. Com as mãos, isso mesmo. Então, não coloca como carro-chefe generalizando. Libras é universal? Libra é universal? Não. Se eu passar a fronteira e lá para o Paraguai, lá eu vou fazer e vai servir? Não. Ah, mas a gente que pensa assim, ah, mas poderia ser tudo igual, né? No mundo inteiro, né? Seria mais fácil, né? Eu também penso, né? Mas não é. Não é. Por que que não tem uma língua para todos? Por que que não tem uma língua geral para todos? Porque a língua, ela é construída através de uma cultura, de crenças, tá? De vivências. Então, são diferentes vivências de outros países. Eu não posso falar que o sinal de casa aqui, que é o sinal de casa lá, né? Então, qual que é o sinal de exemplo de amante aqui no Brasil? Um exemplo, amante, mãos em Y, ou aqui, tá? Pendurado aqui ou aqui também. Isso aqui é amante. Sabe que sinal é esse lá nos Estados Unidos? Amigo. E eu posso falar que Libras é universal? Que o sinal que eu faço aqui serve para lá? Dá? Então, qual que é o sinal de melancia? Aqui no Brasil. Ó. Parece, né? Parece mesmo, né? Que eu pegando a fruta, melancia. E lá? Ó como é melancia lá. Pra ver se tá oca. Ó.
para ver se tá oca. Essa é a melancia lá. Olha que curioso, né? E aqui, outra questão, outra curiosidade aqui. Eu sou bilíngue? Eu sou bilíngue? Vocês, né? Ah, eu sou bilíngue. Eu fiz o básico, eu fiz intermediário, eu fiz o avançado, vários cursos, né? O que mais tem aí é nome de cursos de Libras, tá? Então, aí você tem mais horas de Libras do que qualquer outra coisa. Então eu pergunto, a pessoa é bilíngue? Tá? Você fez vários cursos, 600 horas de curso aí de Libras, né? Você é teoricamente? Então, vamos entender o que é bilíngue. Bilíngue é você fazer o uso de duas línguas. Esse é o sinal que representa bilíngue, né, meninas? Bilíngue. É eu transferir uma língua para outra. Então, a pessoa fala, ah, eu tô fazendo um curso de 60 horas, eu sou bilíngue. Gente, você ser bilíngue, você tem que conhecer a estrutura da língua, a cultura do surdo, a luta do surdo, tá? Às vezes conhecer a família, ver o quanto é difícil a vida dessas pessoas, do convívio familiar. Então, ser bilíngue é muito mais que conhecer sinais, é muito mais. Então, você ter contato com o surdo, né? Então, crie projetos para o surdo se sentir acolhido por vocês, ouvintes, né? Aí você vai trazer eles. Então, isso é muito importante. Gente, falta 10 minutinhos aqui. Então, aqui, outra questão que você pode ver aqui. Surdo é analfabeto? Então, a gente vê, tem essa questão. É ou não? Surdo é analfabeto? Não, né? Porque sabemos que tem surdos que são até poliglotas, conseguem falar mais de 4 idiomas aí fluentemente, né? Tem o domínio, tem surdos que são estudados, então tem várias realidades, né? Então, a gente sabe que tem surdos que não têm conhecimento da própria língua, por conta de não ter o contato com a parte educacional, pela família não ter voz, então deixa eles lá na redoma de vidro, né, guardadinhos, e faz os sinais caseiros, então eles realmente não aprendem, né, a realidade deles. Então, tem várias histórias aí, né, de surdos, né, pra gente entender. Então, não é, né, então a gente vê aqui, surdo é analfabeto? Não, né, sabemos que tem várias realidades. Todos os surdos fazem leitura labial? Não, né? Isso mesmo, nem todos os surdos conseguem fazer a leitura labial. Tem muitos que sim, mas tem muitos que também não. Então, vai ter muito essa questão da realidade mesmo deles, né? Do surdo. Maravilha. Então, aqui, vimos esses pontos, né? Eu vou fazer a nossa fotinha para registrar aqui. E aí eu vou mandando para vocês lá no grupo até onde vimos, tá bom, meninas? Oi? Professora, Pode falar. sendo assim, mesmo a pessoa para dizer que ela é bilíngue, só depois que ela concluiu e ela tem um certificado? É isso? Não, para a pessoa ser bilíngue, ela tem que ter aquela propriedade de chegar e conseguir desenrolar ali uma conversa com o surdo, né? É que se for seguir ao pé da letra da questão de... É muita exigência, às vezes até do próprio ouvinte, né? Mas você já conseguiu ter o contato ali com o surdo, desenrolou ali, você já tem o conhecimento da língua dele. O aprofundar, aí é com o tempo, né? Você vai ter naquela aproximação, é igual a amizade, né? Quanto mais eu vou tendo, mais eu vou tendo, conhecendo o gosto,
Então, é mais na questão que eu passei, da questão de regrinhas mesmo, mas eu tenho um outro olhar, sabe? Eu acho que a partir do momento que você consegue ali sair alguma comunicação, eu já ponho a pauta ali como bilíngue mesmo, né? Você consegue, o que o outro não conseguiria. O outro ia ficar quietinho ali, não ia conseguir desenrolar nada com o surdo, né? E fora aqueles que vai cada vez mais buscando conhecimento, né? Então, mas é isso. Mais uma pergunta. Ah, por exemplo, qual é o nome correto para esses surdos que têm não tem nenhum conhecimento dos sinais da língua deles? É, não tem nenhum conhecimento, é somente que eles têm ali o básico, assim, tipo, caseiro mesmo. Então, é duas coisas que a gente põe o surdo, ou o surdo é alfabetizado ou o surdo não é alfabetizado, né? Porque ou o surdo ele vai ter conhecimento da língua dele ou ele não vai ter, tá? Então depende aí, tem surdo que é e que não é alfabetizado, mas não teria outro nome, né? É surdo mesmo. Aí tem o alfabetizado, tem surdo que é oralizado, né? Tem várias realidades. Alfabetizado. Ah, E tá. tem surdo que não é alfabetizado, né? Mas tem uns que são alfabetizados. Sim. Alfabetizados é aqueles que sabem os sinais. Sabe os sinais e sabe também o alfabeto manual, né? Ah, ok. Porque o alfabeto, o manual, ele é empréstimo linguístico do português. Então, se o surdo sabe, ele é alfabetizado, porque ele vai saber. E quanto mais ele estudar, mais ele vai ficar tendo conhecimento aí. E até ultrapassa os ouvintes. E aqueles que nunca tiveram contato com a língua na parte formal, não são alfabetizados, porque eles não têm o conhecimento da regra mesmo da gramática da própria língua, né? Tá bom, meninas? Então vamos fazer a nossa fotinha. Por nada. Vamos lá, se alinha aí, todo mundo, bonitas. Mais um. Deixa eu fazer uma aqui sem a luz. Deixa eu encerrar aqui.